Então aqui nós podemos ver que na aplicação feita de 5 dias atrás, né, houve um total uma total dessecação, né, das plantas na parcela, com exceção então onde estava o nosso anteparo, né? Então o herbicida passado em toda a parcela, inclusive nessa parte onde estava o anteparo, na mesma dose. Então a única diferença foi abaixo, nessa região aqui, não houve a presença de luz, né? E as demais partes, então, da tela ficaram a pleno sol, ocorrendo, então, o fluxo de elétrons, o transporte de elétrons entre os fotossistemas, até, então, o sítio de ligação da ferredoxina, onde o íon paraquat ele acabou competindo com a ferredoxina e roubando os elétrons da mesma, né? Fazendo com que ocorresse então o dano. Mas quando não há interceptação da radiação solar, não há então a ressonância induzida pelos pigmentos antena, não há também a transferência de elétrons entre os fotossistemas, portanto, sem luz, sem elétrons sendo transferidos, e o paraquat então não pode receber, não pode se auto-oxidar, né, para ocorrer então a reação de Fenton, né, para a produção aí de oxigênio singlet. Não havendo então a ativação do mecanismo de ação do paraquat, as plantas então não morreram. Houve um pequeno murchamento, né, houve um murchamento dessas plantas, uma vez que elas não ficaram totalmente isentas dos danos, né, do paraquat, mas estão uma diferença bastante grande em relação às demais partes da parcela. Tá? Então, é possível de verificar a grande diferença que há, né, em função que é parte da parcela, essa parte onde existe esse círculo de plantas, né, esverdeadas aqui, não recebeu luz, não houve passagem de elétrons para a sítio de ligação da ferredoxina, portanto, o íon paraquat não pode ser sofrer se auto-oxidar, né? Para então promover as reações danosas, né? Até chegar à destruição das biomembranas pela peroxidação de lipídios e também extravasamento celular. O fato importante que vale a pena salientar é que uma vez que o glifosato não teve o paraquat não teve então essa efetividade, né, nas suas reações, né, ele pode então ser translocado em maior profundidade nas folhas, né? A partir do momento em que eu retiro esse anteparo, as plantas recebem a ação novamente, o glifosato, o paraquat está está localizado, né, em maior profundidade na folha, né? Então houve um efeito aí de absorção translaminar, né? Uma movimentação aí mais aprofundada, né, no mesófilo foliar do paraquat, podendo ele ter um efeito ainda maior do que ocorreu, né, com essas plantas que já se adiantaram, né, no seu dano,
uma vez que esse produto, esses íons estão mais calados na folha, né? Estão mais sistematizados, né? Houve foram mais sistêmicos do que esse efeito de superficial, né? Quando nós vemos aqui as plantas já mortas, né? Então, quando as plantas, o paraquat se movimentou em maior profundidade na folha, né? Transnar, e possivelmente esse efeito de morte da celular e morte da planta vai ser mais efetivo ainda do que as demais partes da parcela. Né? Então, fica aqui essa imagem registrada, né? De todas as plantas que permanecem verdes, né? Por ocasião do impedimento da passagem da radiação nesse local. O fato de que o paraquat não tenha uma movimentação maior na planta, não consiga, né, ter um efeito mais sistêmico na planta, é que ele é rapidamente, ele reage, então, com o oxigênio presente nas células, né, não havendo esse tempo hábil, né, para se translocar na planta. Por isso que existe esse efeito mais rápido, né, em 8 horas o herbicida já está fazendo efeito, né, dado essa reação de Fenton, que é muito rápida em função da presença do oxigênio, que reage com os íons paraquat, produzindo assim oxigênio singlete, consequentemente peróxido de hidrogênio, e também quando existe a participação de íons metálicos, né, existe também a ocorrência, né, de hidroxilas livres, né, que acabam sendo altamente danosas também para a planta, tá? As plantas em geral, que são suscetíveis, né, a esse herbicida. Né? O que impede, então, a translocação do herbicida é justamente o fato da rápida, o fato de ele se reagir rapidamente com oxigênio na planta, não havendo tempo hábil para a sua movimentação. Né? E esse efeito translaminar, quando ocorre, então, a ausência de luz, pode ser favorável, né, no que diz respeito ao controle mais efetivo, então, das plantas daninhas, né, porque não haverá, com a ausência de luz, não haverá transferência de elétrons, não ocorrerá autooxidação dos íons paraquat, e eles poderão, e esses íons poderão se translocar em maior profundidade na folha, tendo um efeito mais efetivo. Então, nós temos aqui 5 dias após a aplicação, né? No o vídeo do terceiro dia nós não tivemos oportunidade de ver, né? O sistema não estava aceitando, né? E então, mas podemos ter essa oportunidade de verificar esse efeito de 5 dias após a aplicação, né, do herbicida. O momento da aplicação foi o vídeo, né, com o momento da aplicação, vocês puderam ver na aula passada, em que tratamos desse assunto, né, ou também no momento em que aplicamos o herbicida, o mimetizador da auxina, logo foi feita essa aplicação do paraquat, né, do inibidor do fotossistema 1. Então, o que eu teria para essa aula seria isso, né? Qualquer dúvida que venham a ter, podem me mandar e-mail aí, que e-mail
que a gente estará sanando. Então, até a próxima aula, nós veremos um novo assunto. E também concluiremos, né, verificaremos os mais adiantados do herbicida oxina.